Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui duas reflexões para nós, ainda uma sobre o dízimo, a outra sobre o profeta Isaías. Vamos meditar aqui. A primeira eu quero ler aqui, ela sai do livro do Deuteronômio, tá? Capítulo 14, versículo 28 e 29. No fim de 3 anos porás de lado todos os dízimos da colheita desse terceiro ano e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão, a viúva que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos, né? Bom, o texto mostra aqui claramente o dízimo, né? Dentro desse texto aqui, ele traz para nós uma perspectiva de ajuda ao próximo. De fato, o dízimo ele tem algumas dimensões. O dízimo anual devia ser levado ao templo. E observe que o dízimo anual ele era feito um banquete, onde a pessoa deveria comer aquele banquete na presença de Deus. É como se Deus estivesse sentado à mesa com aquela família, né? Desfrutando daquele momento. Então era um momento entre aquela família e Deus. Então o dízimo ele tinha essa perspectiva, né? Depois o dízimo a cada 3 anos, trienal, né? Ele tem essa outra perspectiva. Que outra perspectiva era essa? De trazer o dízimo à cidade para que fosse depositado. E ali o levita, que não tem partilha, não tem herança nenhuma, como é o nome? O estrangeiro, o órfão, a viúva, pudessem comer e saciar-se. Dessa maneira Deus abençoará as obras de tuas mãos. Então, estas visões do dízimo mostram para nós que é muito importante para o cristão compreender a funcionalidade do dízimo. E compreender esta funcionalidade é entender que o dízimo, ele não é para enriquecer, tá? Ele não é para estar comprando mansão, não. A função do dízimo é, primeiramente, a manutenção do templo, certo? Porque Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Empurre isso dentro da sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? Então, aquilo que se dá vai para o templo, a manutenção do templo, o salário do sacerdote, um salário digno, honrado, certo? E a igreja tem obras de caridade, muitas obras por aí afora, não são poucas as obras que a igreja tem, tá? E que ajuda milhões de pessoas, certo? Então, essa nossa oferta, esse nosso dízimo, ele tem por perspectiva, certo? Ajudar o nosso semelhante. E Deus está mostrando através do dízimo que o homem caminha para a santificação quando pratica as boas obras mediante ao seu próximo. Então, caímos no mandamento de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu me dou ao meu próximo, eu estou trabalhando para a minha santificação, certo? Pouco ou muito, mas o que você puder fazer em prol do seu próximo, certo? É algo muito frutuoso quando você faz de coração. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto do dízimo que traz também para nós é essa perspectiva aqui também de manutenção ao templo de Deus, ali aonde é celebrado o culto a Deus. Então,
esta manutenção, ela justamente passa por muitas questões, água, luz, telhado e etc, inúmeras coisas, certo? Então, o dízimo, ele tem esta grande missão, certo? Que é justamente levar o indivíduo à presença de Deus, certo? E a praticar a caridade. É a missão do dízimo. O dízimo não é para ninguém estar enriquecendo, pastor, padre, sei lá quem for, não. Está enriquecendo, comprando mansão. Não é para isso não. O dízimo, está aqui a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 14, versículo de 28 a 27. E existe ainda uma outra visão do dízimo, que é sobre os reis, que está lá em Samuel, né? Eu não separei esse texto aqui agora. Então, gente, por quê? Porque eu estou justamente abordando essa perspectiva do dízimo, do amor ao próximo. O dízimo como justamente prova da santidade que nós recebemos e devemos aprender de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa perspectiva aqui é algo importante para que nós possamos compreender o valor do dízimo, claro que em nossos dias em moeda, em dinheiro, né, que nós damos à igreja, porque este dízimo ele vai trazer benefícios para inúmeras situações, não é só para a igreja, mas para inúmeras situações a qual a igreja também se dispõe a ajudar. Beleza, meu povo? Ui, meu Deus. Soninho hoje, né? Então é isso. Então essa primeira parte aqui é o dízimo que eu tava querendo falar. A outra reflexão que eu vou trazer para nós aqui é justamente referente à liturgia de hoje, meu povo. A liturgia de hoje, Isaías capítulo 58. Chegamos. Lá o texto da liturgia, né? Então, tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e tua noite resplandecerá como dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Te chamarão e o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Bom, então tá aqui o texto da liturgia de hoje, o texto de Isaías. O contexto aqui de Isaías é o seguinte: Isaías, lá no capítulo 58, ele começa a falar do jejum. Deus está fazendo uma crítica ao povo de Israel. Por quê? Porque faziam o jejum de maneira errada. Olha aí, não adianta, meu povo, tá fazendo jejum de maneira errada não, mas não adianta mesmo. Você não está fazendo nada na sua vida. Você não está agradando a Deus. É um sacrifício de tolo. Então, saber fazer jejum é o que, meu povo? Deus fala aqui, lá no versículo 3. De que serve jejuar, se com isso não vos importais?
e mortificai-nos, se nisso não prestais atenção. É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco de cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. E aí vem aquela parte que eu li agora há pouco. Então, o contexto daqui, Deus está criticando a hipocrisia, a falsidade. É esta mesma crítica do profeta Isaías, Jesus Cristo vai fazer lá no Novo Testamento. Então, o que é que adianta, meu povo, você orar tarde com arrogância? Isso não está agradando a Deus. Nós vemos hoje aí, né, está na moda, né, esses líderes religiosos estarem gravando suas orações, suas ostentações. Não são orações, são ostentações. Não está agradando a Deus. Pode estar agradando ao mundo, tá? Mas a Deus não. Por que eu digo isso, meu povo? Porque o próprio Jesus Cristo condena esse tipo de atitude. Ele deixa bem claro que isso é um ato de hipocrisia. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele se voltará em seguida para a sua esquerda e lhe dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome,
com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Bom, então tá aqui, meu povo, a resposta ela é bem simples. Então não adianta você estar com hipocrisia, você tá fazendo, sabe, aquelas ladainhas todas, sem verdadeiramente você ter fé, você ter essência da caridade para com o teu próximo, certo? Você só está usurpando da Assembleia, nada mais, para si próprio. A verdade é essa. Não está trabalhando a caridade, não está trabalhando o amor ao próximo, e vem com discursos bem elaborados, né, sociologicamente falando, e as pessoas caem bonito, acreditam. Olha que a palavra de Deus ela é bem simples e objetiva. Se eu não cuido do meu próximo, se eu não olho para o meu semelhante, eu estou em outro caminho, mas não estou no caminho de Cristo. Então eu deixo aqui bem claro, por quê? Porque tanto a visão de Deuteronômio lá, capítulo 14, 28 e 29, no cuidar do semelhante, das pessoas que estão à margem da sociedade da época, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, infelizmente alguns países por aí, né, os próprios Estados Unidos, como é que eles estão tratando os estrangeiros? Olha lá como é que o presidente está tratando lá os estrangeiros. Aí eu pergunto a vocês, está correto essa atitude? Isso realmente agrada a Deus? É isso que Jesus Cristo acabou, né, de mostrar aqui agora? É isso que Deus falou lá no Deuteronômio? Então, meu povo, eu quero deixar essa reflexão para nós neste dia de hoje aqui, né, porque a mensagem hoje ela é muito profunda. Claro, a leitura do Deuteronômio não, porque a leitura do Deuteronômio foi um complemento a um vídeo que eu já fiz aí falando sobre o dízimo, e aí tinha essa passagem que eu achei muito interessante para trazer para vocês, para mostrar o valor do dízimo, e que o dízimo sim é essa prática da caridade, ao amor ao próximo, que nos conduz à salvação. Mas o texto do profeta Isaías, lido hoje, do versículo 8, eu acredito que do versículo 8 até o versículo 10, 12, né? É justamente falando da prática do povo como uma hipocrisia. O contexto ali daquela realidade de Isaías, do texto de hoje, é mostrar ao povo um ato de hipocrisia. E que se o povo de fato começasse a ter a verdadeira oração, a verdadeira prática para com os seus semelhantes, dobrar-se verdadeiramente para Deus, em amor, em caridade para com o seu próximo, essas pessoas seriam abençoadas, afastando delas próprias situações escarnecedoras, falando mal usando das palavras para falar mal de outras pessoas, disseminando ódios, separação, mentiras. Gente, cristãos, eu tenho observado no Instagram algumas pessoas que se dizem cristãs. Eu vou usar esse termo aqui agora, viu? Perdoe-me se alguém se sentir ofendido, mas eu vou usar esse termo aqui agora. Pessoas que se dizem cristãs postam vídeos horrorosos. Eu não sei qual é o argumento dessa pessoa. Eu não entendo, porque biblicamente não tem, tá? Biblicamente ela não tem para estar postando coisas horrorosas. E se diz cristã, católica.
comungando o corpo, o sangue de Cristo. Jesus Cristo não estava sentado com os poderosos, negociando, não, Jesus Cristo não estava na casa dos ricos, não. Jesus Cristo estava no meio daquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, eram as prostitutas, eram os cobradores de impostos, eram aquelas pessoas que eram rejeitadas. Jesus Cristo não estava no meio da classe social média, não. Ele estava lá no meio dos necessitados, resgatando aquelas almas, trazendo de volta aquelas almas. Você quer maior lição do que essa, meu amigo? Eu não sei qual. E se você está praticando alguma fora desse contexto, eu garanto que você não está seguindo Jesus Cristo. Então eu deixo aqui para todos nós, meu povo, esta reflexão. Ah, mas porque é difícil nos dias atuais? Olha, não é desculpa. Olhar para o próximo, dar a mão, levantar ele, fazer com que ele caminhe, fazer com que ele também encontre o seu caminho, a sua perspectiva de vida, isso é ser cristão. Mas hoje vivemos uma sociedade que está sendo dominada pela pós-verdade, né? Aquilo que é verdade já não interessa, já não faz mais efeito, mas aquilo que pessoas com formação nenhuma, entendimento nenhum, isso é o correto, né? É complicado, meu povo, é muito complicado, certo? E sem contar que estamos vivendo a era em que a mentira está se tornando verdade. Estamos vendo aí o que acontece pelo mundo afora. Em outras situações aqui, eu já condenei, falei abertamente, o que o senhor Vladimir Putin fez na Ucrânia é algo, do ponto de vista religioso, humano, social, é terrível, algo terrível aquilo que ele fez. Vidas inocentes se perderam. Certo? Então não existe desculpa, não existe nada, certo? Agora, recentemente, o outro do outro lado endoidou o cabeção, procurou a maior confusão com a Europa e arrumou confusão com a Venezuela e tentou arrumar confusão com o Brasil, né? O imperialismo parece-me que está tentando voltar à base da força, a base da mentira, e muitos cristãos estão aderindo. E aqui mais para frente eu vou gravar um vídeo falando do Apocalipse, quando a besta do Apocalipse, né, ela engana a muitos, até os escolhidos. Cristão não tem que ter partido político, nem tampouco tá defendendo A ou B. A obrigação do político, de qualquer um que seja, é, se ele foi eleito, ele trabalhar em prol do povo, ele trabalhar para que aquela nação tenha uma vida digna. É simples. Os mais necessitados precisam ser vistos. Essa é a obrigação dele. Não é minha obrigação que estar bajulando nenhum político, não interessa. Se eu votei, eu tenho o direito de criticar, eu tenho o direito de elogiar quando está certo. Essa é a postura de um cristão de verdade. E não está fazendo meio termo. Não, nosso Deus, nosso reinado está com Cristo Jesus. Aqui nós temos que ser objetivos e simples para que todos sejam agraciados. Beleza, meu povo? Então trago aqui essa reflexão hoje para todos nós. Reflita, medite, olhe os textos bíblicos. Eu deixei aqui as citações para vocês. Meditem, meu povo, meditem, para não cairmos, né, na lábia da besta, né? Cuidado.